Boa noite. Bom, o pessoal que for acompanhar depois esse evangelho pela internet, nós vamos colocar no canal Transmutação Renato, lá no YouTube. Então, depois que a gente também escutar, né, vai colocar lá daqui para amanhã, acredito que hoje ainda esteja, ou amanhã pela manhã. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Item 13, missão do homem inteligente na Terra. E aqui ele está colocando várias situações muito focado, parece com a ideia de dom, né? Por exemplo, a pessoa tem um dom para fazer uma coisa, é meio nessa linha, você tem um dom, aí a pessoa está lá, eu tenho um dom disso, tenho um dom daquilo, mas tem os mais atrasados. E eu estava ouvindo um pouco antes a companheira que nos precedeu, e ela falando, olha, eu quero dizer para vocês que a Terra não é um planeta só de gente boa. Na verdade, assim, nas minhas reflexões, o que eu tenho compreendido, o que há dentro do que nós somos capazes de entender na vida, para nós, no nosso nível, é a dualidade. Essa dualidade quer dizer que só tem um absoluto, que é Deus. Todo mundo tem em si dualidade. Então, quando a pessoa começa a apontar para o outro, você é isso, é porque ela conhece da dualidade dela, a ruindade que ela tem. Porque quando eu aponto com um dedo, 3 ficam para mim. Ninguém é bom. Ninguém e ninguém. É a mesma coisa que eu vou dizer. Ninguém é ruim. Ninguém e ninguém. Porque só tem um absoluto. Quem é? É Deus. Esse é bom. Qualquer um que apontar para o outro para mostrar alguma coisa é porque está se achando Deus. Estou falando difícil? Por isso que a gente oscila. Então, o próprio Cristo tem uma passagem que é muito marcante. Passaram por ele e disseram, a pessoa foi falar com ele e disse assim, bom mestre. Ele olhou na hora e corrigiu e disse, bom é Deus. Nem Jesus se colocou como bom. Quem lembra dessa passagem? É muito forte, ele diz, bom é Deus. Mas tem gente, eu sou humilde. Humilde? Hã? Eu sou bom. Hã? Isso aí já faz parte do egoísmo, do egocentrismo, da vaidade da pessoa querendo ser diferente dos outros, querendo ser o bom. Quando Jesus não se botava como bom. E isso quer dizer, então, que a gente vai se conformar? Não, a gente vai primeiro observar, para que a gente possa compreender quem nós somos, e a partir do momento que a gente entender quem nós somos, por isso que o Espiritismo tem um quê de filosofia. Conhece a ti mesmo, é assim que dizia o Sócrates. Para que eu possa entender o mundo. A gente tem que sair dessa fase de desonestidade interna, né? Em que a gente só vê inveja nos outros e não enxerga a inveja nossa. Então a inteligência, na verdade, a raiz da palavra é intelege, é ver dentro. Você só pode ver dentro se você vê tudo, ou muitas coisas. Mas se você só se vê e se vê como bom, você não tem inteligência. Você não está vendo dentro, você só quer se ver. Aí é um ponto. Eu estava no centro, na outra fala no domingo, e eu lembrando, né, de um senhor que ele faleceu, desencarnou há muitos anos. Eu me lembro que ele fazia o comentário do Evangelho, e eu tinha muita dificuldade, sabe, com essa palavra humildade. E ele falando de humildade, aí eu disse, humildade, eu tenho essa dificuldade. Ele disse, eu sou uma pessoa humilde. Aí eu olhei e nunca esqueci. Sempre que eu lembro dele, ele desencarnou e eu lembro. Quando falar de, olha, fulano, olha, tá com tantos anos que ele morreu, eu digo, ele disse para mim que era uma pessoa humilde. Eu não sei se era ou se não era, mas me marcou. Por quê? Porque dentro
Quando eu tento observar a realidade, o que é, eu vejo muita dualidade dentro de mim, que consequentemente eu vou enxergar nos outros. Se eu me entender, eu entendo o mundo. Há muita confusão, principalmente quando se fala do sentido da vida. A pessoa, ao invés de ver a vida momento por momento, ela começa às vezes a entender que a vida é curtir. Tinha um funk que era assim: curtir, dançar, namorar, nos bailes tem que ser assim, é isso, pronto, a vida é essa. Né? Não. Como eu disse, esse sexo é bom, faz parte, mas não é a vida. Não só vai passar com a idade, não. Quando você olhar as caveiras, olhe lá as caveiras e saiba se é homem ou mulher. Não tem órgão sexual mais. Não existe. A pessoa quer discutir o sexo dos anjos. Olha para os esqueletos. Procura. Mas a pessoa às vezes toma como a meta daquilo, é aquilo ali, uma memória que ela teve um dia e repete. Ela deixa de ser inteligente, porque ela deixa de escolher dentre, ou de ver o que tem. Ela não consegue, porque ela só consegue se ver, ela acha que viver é isso. A gente tem compreendido que viver é estar aprendendo. E na hora que a pessoa diz aprendi, ela morreu. Eu já sei, ela morreu. Não, agora eu já trabalhei, eu posso curtir. Eu posso. A vida vai te ensinar que não. Agora eu sou o garotão, a bichano, danadão. Vai passar por dor, velhice, doença e morte. Ninguém escapa. Eu sou bonito, eu deixo todo mundo, arrumo todo mundo. Aguarda. Te ver chorando lá na frente um velhinho, doente e só. Querendo todas as mulheres do mundo. Só querendo. Tem lógica? Ou não? Será que não? Tá vivendo a vida nisso. Não, viver é arrumar muita mulher. É isso, a vida é essa. Vai passar. Você está criando a sua própria cerca. Era para fazer parte. Isso faz parte da vida. O prazer faz parte da vida. Mas ele vem e ele vai. Você está querendo segurar. Você está se auto-escravizando. De novo, está deixando as possibilidades de inteligência, porque você não está dando outro campo. Tua vida é essa. Não é mais aprender. Você está na posição de já aprendeu. Deixou de ser inteligente. Aí o outro diz, não, viver, curtir é beber. Aí eu vendo vários companheiros meus no meu tempo de auge, da ativa do alcoolismo. Eu tinha um colega meu, grande amigo, bucho deste tamanho. Já tirou 7 vezes água dali à frente. Ah, sabe, né? Não pode encostar a bebida de jeito nenhum. Conhecem casos assim, né? A doença é triste, a morte é se o fígado estoura dentro de você. Mas viver não era beber? Vai passar. Viver era aprender. E se manter aprendendo. Mas você criou uma confusão na sua cabeça. E acabou com a sua própria inteligência. Porque você deixou de enxergar dentre. Você tirou as suas próprias conclusões. E como o Pequeno Príncipe, né? Não é assim a história do Pequeno Príncipe? Ele tomou a sério palavras sem importância e ficou triste. E foi embora. Rodar o mundo, o universo, para depois voltar e saber que o canto dele era lá. Não era para ele ter saído. Mas ele fechou a cabeça. Quanta inteligência, quanta possibilidade que o mundo está oferecendo para a gente no dia a dia de estar aprendendo.
que a gente, quando firma um preconceito desse de que viver é curtir, dançar e namorar, que era para fazer parte, mas a gente acha que é só aquilo. Ou quem não conhece alguém que está vivendo só em razão do sexo, ou só em razão da bebida, ou acha que viver é passear? Quem conhece gente assim? Não vai passear, cara, tu vai ficar sem andar. Entende? Ou eu estou falando grego? Quem é que, se não morrer de uma vez, você vai ter ou um câncer, ou não é assim não? Ou demência. É duro? Não. É triste? Não. É real. É isso. Tudo passa. Não vem me dizer que é sexo, que é... Não é, cara. Isso aí faz parte de várias coisas que você vai usar a sua inteligência para ir enxergando e aprendendo, momento por momento, com atenção, o que é a vida e o que é o viver, que não se aprende. Está em constante aprendizado. Para nós é isso. Assim faz uma pessoa de 90 anos ser jovem, quando ela se dispõe a estar usando a inteligência para estar vendo a vida, que é mudança contínua, e aprendendo a viver o famoso dançar conforme a música, e não querer que a vida seja como ela quer. Na hora que a gente faz isso, só traz sofrimento, isolamento, a gente aumenta a dor e a quantidade de problemas. E começa a se achar o bichão e a bichona, mas ao final o Saara te espera. Não tem quem escape. Tem? Não tem. Mas a gente não quer pensar nisso. Porque de novo a gente escolheu que ser macho, né? Forte, gostoso, bebê. Vai, pode fazer o que tu fizer, vai passar, velho. Vai não? Aí a gente quer dizer que essa outra parte da vida a gente disse assim, isso é ruim, não quero pensar nisso. Ou não diz? Fala de morte, Deus, não. Falar de morte? Velhice, doença, dor. Eu quero lá escutar o Renato, cara. Pra mim essa parte da vida não existe, eu sou macho, cara. Bicho. Tu quer dizer o que tu é, mas tu sabe que a vida é isso. Nós que aqui estamos por vós, esperamos. Não queremos ver. Terminei agora, nessa última viagem, o livro da professora médica, que trata só de cuidados paliativos, quando a pessoa é desenganada. A Elizabeth Kubler-Ross, sobre a morte e o morrer. Muitas vezes a pessoa ia falar, tá lendo o quê? Quando eu dizia sobre a morte e o morrer, começava a falar, a pessoa, não gosto de falar isso não. Só que tem muita, não. Morte? Se falar câncer, ninguém fala câncer, é CA, é aquela doença. A pessoa está mais preocupada do povo saber que ela tem um câncer do que ela tratar do câncer. E o meu cabelo? Vai cair, porque tu morrer também vai cair, tu vai morrer, tu entende? Isso. E eu estou falando assim porque eu procuro falar isso para quem? Para mim mesmo, todo dia. Não, Renato, não vai ser bichão não, danado, não, porque tudo passa. Todo mundo precisa de todo mundo. Vai com passeio, não vai ser danado, não. Porque isso tudo faz parte. É um ponto. Mas é impressionante. Aí eu vou ficar aqui, porque o mundo é bom, porque não sei quem é ruim, porque não vai pro inferno. Mentira, mano. É a dualidade que está dentro de você agora. E a sua inteligência que você está jogando no lixo todo dia, porque você não quer ver a vida como ela é. Você quer ver a vida como você quer.
se embebedando nas suas próprias ideias. Isso é uma embebedação, né? Não quer, não. Falar de morte, como rapaz faz parte, cara. A filosofia nasceu quando o homem percebeu que morria e ele começou a pensar como é que ele vivia bem a vida. É isso o aspecto filosófico do espiritismo. Daí vem o aspecto religioso, que é o que? Ele entende que ele não é Deus. Aí ele tem que se religar com ele se entende, aí ele se religa com Deus. Religar-se, religião. E aí vem a prova, ciência. Tá aqui é entender que a vida tem todas essas fases. Mas não, o cara ganha uma coisinha, amarra, fica danado, é um macho, puxado. Não tem, não, cara. Todo dia, nas minhas meditações, eu trabalho isso. Dor, velhice, doença e morte. Não para ficar com medo, mas para enxergar a vida como ela é, ao mesmo tempo que tem prazer. Sirihan, ele fala muito isso, eu gosto muito da comparação que ele faz. Ele diz, olha, o prazer é bom, mas é assim, ele faz parte, a vida não é só prazer, e prazer não é bom, e dor não é ruim, são coisas que fazem parte da vida. Quando a gente bota, é bom, é ruim, pronto, acabou a inteligência, não escolhe mais. Não consegue enxergar dentro, a gente diz que é aquilo, pronto, ele disse aqui, é bom, eu quero ver só o que é bom, e o que é ruim eu não quero ver, pronto. Então, quando a gente rotula de bom e ruim, a gente já começa a matar todo o processo de inteligência. Não dá para escolher, você não quer mais, você não vê mais, você só quer ver o que é bom, você quer ter o prazer e fugir da dor, porque você disse para você que aquilo era dor e dor era ruim, não quer, cadê a inteligência? Ai, um espírito nas minhas costas. Mentira. É a loucura que você está criando dentro de você. Uma parte é isso. Mas primeiro eu tenho que dizer que é um espírito. Porque eu não quero ver que o grande obsessor dos espíritos, quem é? Sou eu. O espírito, só para encerrar essa parte, entra na minha sintonia. Se eu estou no meio de um monte de gente chata, é porque eu passei no concurso, tirei o primeiro lugar, eu sou o mais chato, tá? Muda a sintonia. Mas não, é muito bom, é porque tem os espíritos, vou ocupar os outros, né? Porque aí qual é o trabalho, qual é o livre-arbítrio que eu vou ter que usar para eu fazer alguma coisa? Não, eu venho aqui no centro e mando afastar os espíritos. E de dentro de ti. Todo dia eu tenho me trabalhado porque sou inteligente. E o que é ser inteligente? É tentar estar sempre tentando aprender, ver as coisas como elas são, e elas por si são uma multiplicidade imensa. Todo dia acontecem coisas novas. E não vão acontecer como eu quero, elas vão acontecer como Deus quer. É isso. Então, um processo de negação da realidade costuma viver dentro de mim. Costuma. Foi muito bom. Quando eu estava mais na ativa, só por hoje eu não estou, por exemplo, de vários tipos de fuga, porque eu poderia viver as coisas. Mas não, eu fugia por elas. Eu fugia pela bebida, pelo sexo. Hoje eu fico olhando, é fuga. Então hoje, quando eu tenho um baque, eu vou olhar para o que é, sem fuga. E a maioria das vezes, o que eu tenho visto que me dói é quando eu não uso a inteligência. Por quê? Porque eu estou querendo que a vida seja como eu quero. E não como ela é. Até brinca aqui várias coisas. Disse, meu cabelo tá... Eu fui cortar o cabelo, meu filho disse assim, teu cabelo tá branquinho. Todo dia eu olho, porque muitas vezes a pessoa pensa, pinta ou não pinta?
Nada contra quem, mas eu digo, me lembrando. Isso aqui a vida está dizendo que eu estou já começando o meu processo de partida. Em vários sinais a vida vai dando. Eu contei aqui a história da morte, aquela metáfora da morte, né? Que é um bicho assim com uma caveira, uma capa e um machado assim atrás, né? Tipo assim, uma goiva, né? Aí ela chega no interior, matou muita gente numa peste, aí chegou lá, cegou a goiva, aí chegou no ferreiro, pediu para ele amolar a foice. Aí diz, rapaz, eu amolo, mas é o seguinte, você vai fazer um acordo comigo. Como é o acordo? Quando a senhora vier me buscar, a senhora me avisa antes para eu me preparar. Aí ela disse, tudo bem, amolei minha foice, aí pronto, foi embora. Passou, um dia ela chegou e vá para ele, ei, a senhora não me avisou. Não te avisei. Você lembra quando eu vim aqui, o teu cabelo era preto e agora ele é branco? Aí começou a mostrar, lembra aquela doença que você teve? Lembra disso? Lembra daquilo? Era eu te avisando. Você pode fazer, pintar, foi o que você quiser, mas eu estou te dizendo, eu estou chegando. Mas tem gente que pinta o cabelo, bota músculo, acha que com isso vai ficar escondido da morte, olha. É doido. Você vê como isso é forte, né? Eu lendo sobre essas coisas, aí fui ler um livro que não tinha nada a ver, porque eu leio 2 tipos de literatura. Aí fui ler um livro de um cara, né, que chama Philip Fisher, que é foi um dos maiores investidores dos Estados Unidos. Tem 3 prefácios o livro. O livro é sobre ações. Só que os 3 prefácios introdutórios são feitos pelo filho dele. E o filho dele, no segundo prefácio, está fazendo, e o pai dele, com 95 anos, demente, deitado na cama. Ele disse, meu pai está aqui, ó. Ele está prefaciando o livro do pai, um dos livros mais vendidos no mundo, e o pai dele está demente, deitado na cama, e ele dizendo, meu pai... Aí ele leva os 3 prefácios explicando como foi o processo de demência do pai dele. Rapaz, aqueles 3 prefácios era para todo mundo ler, porque ele disse, meu pai, olha as compreensões malucas na cabeça da gente que acabam com a inteligência. Ele disse, o meu pai foi assim, o meu avô era médico, com 56 anos, ele começou a ter um processo de demência. Então o meu avô viu que estava com esses problemas de memória e deixou de trabalhar. E pouco tempo depois, meu avô morreu. Isso gerou no meu pai uma compreensão de que o meu avô morreu porque ele, todo mundo fala, que deixou de trabalhar. Tá vendo? Não precisa, então não sabe disso. A pessoa não se aposenta, não, mas vai morrer. Mas vai morrer de todo jeito. Não é assim, né? Tá vendo? Acaba a inteligência, que a gente não quer falar de coisas que são reais. Aí sabe o que foi a concepção que o pai dele teve? Ele disse, meu pai, pode pegar esse livro, Philip Fisher, o prefácio, a última edição, os prefácios são do filho dele. Aí ele disse, meu pai, quando viu meu avô morrendo por isso, botou na cabeça que o meu avô morreu porque deixou de trabalhar. Quem já ouviu gente falando assim? Tem gente aí que acha que está malhando que não vai morrer. Não, você vai melhorar sua qualidade de vida. Você vai morrer, rapaz. Não, eu tomo suplemento. Meu filho vai chegar uma hora que não tem mais músculo. Tem a pessoa, eu já vi a pessoa dizer, não é. E o pior que eu tinha visto já, eu compreendendo, mas a pessoa não é assim, não quer. Agora eu vou curtir, que eu posso, sou fortão, sou danadona. Você tá, quer uma crise da meia-idade, você não quer ficar velho, só que não tem jeito. Aí você acaba com a sua inteligência, porque você não quer ver a vida como ela é, você quer ver ela como uma parte. Você pensa que no final da vida você é o super-homem carregando todo mundo de velho e nunca se vê como você não vê carregado. É, porque ali
Aquele ali tá doente porque bebeu. Não, mas tu mesmo que tu não beba, tu também vai ficar. Tu dá para entender isso aí? Deixe de marra, que só quem tem poder para tudo é Deus. Nós não. Isso é besteira. Aí eu vendo aquilo, aí o livro, o cara falou assim, meu pai criou uma concepção de que a vida era como um músculo, que quanto mais a gente exercitava, o que acontece com o músculo? Melhor ficava. Ele disse, meu pai começou a contar, meu pai era um cara, que ele era um gênio, que ele ganhou muito dinheiro, fez muita gente ganhar dinheiro, mas o meu pai não dava para trabalhar com ninguém, porque ele só sabia trabalhar só. Tentamos, não deu certo com a gente, passou a vida toda só. No final, quando ele começou a ter devaneio, ele começou a fazer escolhas erradas e perdeu o que ele tinha ganho, porque ele não aceitava a opinião de ninguém. Aí meu pai, chamado para uma palestra, ele disse, a gente andava, meu pai andava tão rápido, que os dois filhos andavam, a gente não conseguia acompanhar meu pai, parecia assim, ele era assim, ele descia e saía andando rápido. Ele andava, ele já é idoso, ele andava, morreu com mais de 90 anos. E ele achava que era daquele jeito. Aí um dia, o meu pai foi chamado para fazer uma palestra, já tinha se diagnosticado com o começo da demência. Aí a gente começou até umas falas, tiramos ele do escritório, botamos o escritório nele no quarto de casa. Ele falou para os clientes que estavam começando esse processo. Eles continuaram com ele. Aí um dia meu pai foi chamado, porque começa não é de uma vez, né? Assim, não é, nada é de uma vez. É em doses homeopáticas, né? Diz que Deus é bom, né? Maria Edna. Aí ele disse, meu pai estava nessa, mas beleza, ainda ia para o escritório, gostava de pegar o trem, andar rápido. Aí um dia foi chamado para uma palestra. Nessa palestra, meu pai bateu numa coisa na calçada, escorregou e fraturou a perna. Aí o tempo de recuperação acelerou o processo de demência. Meu pai só resistiu. Meu pai só resistiu por 18 meses. Em 18 meses, meu pai não sabia mais de nada. Nada. Ele disse, meu pai estava equivocado. Está vendo o processo? Ah, meu pai dizia muito, a vida é como um músculo. Sei que é bom, sei que vai melhorar a condição, mas dizer que não vai ter dor, velhice e morte, isso é contra a ideia de inteligência. Quem consegue ter honestidade consigo para ver que várias coisas que você tem na sua cabeça, você está negando um monte de coisa, você não quer usar a inteligência, você quer que as coisas, quem já sentiu que já teve crise, que tem crise de pânico por isso, porque quer que as coisas sejam como você quer e não quer ver a vida como ela é. Quem já passou por isso? Eu passo por isso quase todo dia. Quase todo dia. Por isso que eu não acho, né? Não procuro não viver num processo de perfeição, mas eu procuro viver num processo de aperfeiçoamento contínuo. Mas eu tenho que me lembrar que isso existe, não para eu ter medo, mas porque faz parte. Porque chegou um momento da minha vida em que eu achava que isso não ia acontecer, eu não queria ver. Então eu achei, eu posso fazer o que eu quiser, beber o que eu quiser, andar do jeito que eu quiser, que nunca, é um músculo. Mas não, a vida tem validade. A vida encarnada. Isso eu gosto do Espiritismo. Porque é a lição. Ah, porque Deus é ruim? Não, o Espírito, eu compreendo, o Espírito é imortal. Mas todas essas lições fazem parte. O Espiritismo mostra para mim que é tão maravilhoso eu entender que eu envelheço, adoeço,
morro. Porque eu posso pensar em viver melhor a minha vida, valorizar as coisas que eu tenho e não querer ser o bichão, a bichona, o novão, a novona. Isso é mentira. Não se confirma em canto nenhum. Eu lembro que no outro evangelho eu fui a Jerusalém, já falei para vocês, né? Antes dessa guerra eu conheci a Terra Santa, Nazaré, Jerusalém, Belém, Jericó, tudo. Mas uma das coisas mais marcantes que eu achei foi quando eu estava andando com um padre que fazia doutorado em Bíblia lá. E a gente andando, ele disse: ali é o túmulo de Maria. Eu disse: túmulo de Maria? Porque eu tinha a compreensão de que Maria não morreu, que Maria subiu aos céus em carne e osso. Mas eu tinha aquilo na minha cabeça, porque naquela época eu tinha acabado de fazer uma leitura de página do início à página do final, e eu não vi em nenhuma linha da Bíblia isso. O padre disse. Então, tu vê, a gente começa a alimentar loucura, porque essa pessoa que está achando que vai ser sempre um fortão, um musculoso, ele adora uma história dessa de Maria, porque ele pensa que ele vai subir ao céu em carne e osso sem dor. Não é não? Ela falou desse instante aqui. Eu acompanho, né? Eu vou à igreja católica, eu vou à igreja evangélica, vou ao centro espírita, vou à sociedade taoísta. Na igreja evangélica eu escuto muito. Tem muita gente, na maioria das interpretações que eu vejo, esperando urgentemente pelo Apocalipse, porque o mundo vai pegar fogo e Jesus vai pegar os seus eleitos e levar em carne e osso. Mas não tem isso provado, não teve. Está prometido lá. Mas eu não sei se... Eu preferia ir. Acho que é melhor ir em espírito, que eu posso ser qualquer coisa. Carne e osso. Carne que apodrece. Não sei, mas eu me impressionei, porque eu alimentava aquilo na minha cabeça. Mas por que eu alimentava aquilo na minha cabeça? Porque eu também não queria morrer, não quero ver a morte como morte. Aí fui lá, não, ele foi explicar, não, é uns textos siríacos antigos, que na Idade Média entrou no culto mariano, né? Que eles contam a história, mas não contam da ascensão de Maria assim. Não foi assim, foi assim. Maria veio com João para lá onde teve a Santa Ceia, acho que é no Monte Sião, teve aqui, foram jantar, ela se sentiu mal e morreu. Desceram com ela e enterraram ela aqui. Chega lá, você bota a mão no túmulo de Maria. Lá é um caixãozinho de pedra, lá embaixo. Aí disse, enterraram ela aqui. Botaram ela lá, botaram a pedra e botaram no caixão. Voltaram para lá. Quando anoiteceu assim na madrugada, eles viram umas luzes no céu e uns estrondos como fossem fogos. Aí olharam, era vinha de onde Maria tinha se enterrado. Eles saíram correndo para lá. Porque o enterrado, não sei se já foram na Argentina, os cemitérios são assim, o caixão fica fora. Você já vê na Argentina, não é assim, né? Você passa lá na Risoleta, né? Recoleta, né? Aí você entra assim, aí tem aqueles caixãozinhos assim é Recoleta, né? Assim você vê o caixão. Aí só ela de pedra. Você entrava lá naquela caverna e via um esquife de pedra e uma tampa de pedra. Ora, quando correram para lá, né, como aconteceu com Jesus, que Jesus morreu, foi para lá e aí tem a história toda, né? Quando chegaram lá em Maria, o corpo não estava não. Então eles entenderam que ela tinha ascendido ao céu também em corpo. Mas ela antes, na história, morreu. Com Jesus, quando desceram ele da cruz, ele já estava morto. Aí eu contando essa história. Aí na hora que eu terminei, tá vendo? Eu ainda não vi nenhuma história em que a pessoa, grosso modo, tinha morrido e, sem morrer, subido de uma vez. Aí a mulher chegou depois, né? Chega depois e diz assim, eu sei, Maria, eu acabei de contar a história. Depois a senhora escuta. Então a ideia da morte, né, ela é muito simbolizada. Eu vi
né? Eu vi depois um texto no Mahabharata dos indianos, e o Tira recebe essa dádiva. Aí ninguém sabe se era na real ou ficcional. Ele foram subindo um monte, os Himalaias, e no final ele era o rei e ele foi, né, alçado ao céu. O Deus do céu lá veio buscar ele e levou. Aí a história vai contando, fica cheia de complexidades. Na história grega antiga, quando teve um caso lá, né, o cara foi traído, né? Aí a mulher dele, na fuga, pisou numa cobra, a cobra mordeu ela e ela desceu para o inferno. Isso era a mulher de Orfeu, né? A Orfeu, que é o da música. Aí Orfeu teve o direito de voltar, ir lá ao inferno vivo, para ir buscar a mulher. Aí disse: ó, Orfeu, tu vai tocando a harpa aí e não olha para trás, e segue. E chega lá, quando chegar lá, você chama a sua mulher e manda ela vir sem ela olhar para trás. Aí quando ele chegou lá, que viu, quando ele foi falar, aí a mulher olhou para trás. Aí ele volta e ela fica lá e diz: olha, isso aí é uma prova de que a pessoa tem que ter a maturidade de que ela se transforma, que o contato não poderia ser mais o mesmo contato. Mas nós machucamos muito a nossa inteligência quando a gente, de novo, não quer enxergar que isso existe. Aí vai dizer assim: poxa, o evangelho do Renato é tão assim, quando ele vem falar, é tão duro, né? É duro por quê? Porque qual é o conceito que você tem para falar de morte? Ah, ó, se eu vou para o centro espírita é porque diz que o espírito é imortal, eu sou imortal, vai que numa dessas não sou arrebatado e vou com tudo, não quer saber de morrer não. Mas não tem jeito. Não quer. Então, dor, velhice, doença e morte. Quem fala muito bem disso é Buda, né? As 4 nobres verdades. Então, primeira coisa, né, para a gente ir nessa reflexão, está sendo difícil, está claro? É olhar para a inteligência, não é isso, sabe? Porque é o mais inteligente, o menos inteligente. Eu entendo que todo mundo nasceu, praticamente todo mundo, salvo quem já tem demência. Assim, ao menos que a gente perceba, a gente não sabe como é que ela usa a inteligência. Pode até ser que essa pessoa esteja desdobrada espiritualmente usando a inteligência dela, entende? Mas para nós, para a nossa compreensão, salvo uma pessoa que tenha demência, ela não tem muita capacidade de usar a inteligência. Mas a maioria das pessoas tem inteligência. Só que faz o quê? Mata a própria inteligência com ideias pré-concebidas que são egoístas e egocêntricas. E egoísta e egocêntrico é isso, é quando a gente se fecha numa ideia que a gente firmou para a gente se autoafirmar, para a gente ficar eterno, quando a gente não é. Então, você puxar o evangelho de novo, ó, já dá outra tinta, né? A gente fala a mesma coisa. Ó, você pega o mesmo texto de novo, ó. Missão do homem inteligente na terra. Em que capítulo? Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque se você lê o evangelho bem-aventurados os pobres de espírito, o pobre de espírito é aquele que ele, ao invés de se achar o espírito bom e puro e humilde, ele é aquele que está disposto a aprender. Ele é pobre, então ele precisa adquirir. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, por quê? Porque se eles entenderem que eles não sabem, eles vão se colocar a usar a inteligência para aprender. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí quando chega em missão do homem inteligente na Terra, é uma provocação para quem? Só para um Beethoven, para um Mozart? Ou para cada um de nós? O que vocês acham? Cada um de nós, eu compreendo. Você pode até achar diferente. Porque cada um de nós, quando se observa, está com uma baixa autoestima, não se ama.
e se torna escravo da opinião que acha que os outros têm. Pode ser que ele não tenha essa opinião. Também a gente cria ideias. Aí vive um estado de doença chamado codependência muito grande e bloqueando a inteligência. Dificilmente você vai encontrar na rede social a pessoa falando de problema, de dor, de morte. Só quer falar de coisas que ela acha que são estados positivos. Mas o positivo e o negativo não existe. Só esse ponto, né? Eu sempre lembro o filme máximo que eu assisti, que foi o Kung Fu Panda. Qual é o último agora? 4. Quem assistiu o Kung Fu Panda 4? Coisa mais legal, né? Chega aquele outro mestre, né? Como é o nome daquele mestrezinho que é tipo um ratinho assim? O Shifu. Aí ele vai procurar o Hugway, que é aquela tartaruga, né? Ele disse: mestre, 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 eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Aí a tartaruga estava meditando, olhou assim: meu filho, uma notícia só é uma notícia. Ela não é boa nem é ruim. Mas quando a gente diz é boa ou ruim, pronto, acabou-se a inteligência. Não é interessante essa colocação, né? Uma notícia é só uma notícia. Mas na hora que a gente rotula é bom ou ruim, a gente quer saber só do bom e não quer saber do ruim. Só que aí acabou a inteligência, porque faz parte. Renato, uma pessoa que fica velha é ruim. Não, faz parte. Mas a gente está tão viciado no preconceito de rotular o que é bom e o que é ruim, e escolher o bom e afastar o ruim, que a gente mata a inteligência que tem. E isso não tem nada a ver com humildade, tem a ver com vaidade. E que vaidade também não quer dizer que a pessoa é ruim, não. Quer dizer que aquela pessoa não se ama. Por que ela não se ama? Porque ela precisa ficar fazendo coisas para se sentir confirmada e amada pelos olhos dos outros. Então ela faz tudo, inclusive mentir para ela mesma. E o ruim, como dizia o Machado de Assis, de ficar sempre querendo mentir e seduzir os outros, é que uma hora a gente começa a acreditar nas próprias mentiras. Não, como o Sirihan disse, olha, o prazer que eu ia falar naquela hora, né? O prazer faz parte. Mas só faz parte, ele não é tudo. Ele fala uma frase muito interessante. Ele diz assim: quando o vento vem, eu me delicio com o vento. Quando o vento vai, eu sinto um pouco de calor. Será que nós fazemos isso? Ou quando vem o vento a gente acha legal, e quando não é ventilador, ar-condicionado, se falta energia, a gente diz logo que não dorme. Não durmo. Vez por outra eu durmo no chão. Foi, peguei, olhei. Em casa. Que eu gosto mais de dormir de rede. Interessante, porque às vezes a gente vai para o aeroporto, né? Tá esperando uma coisa, durmo tranquilamente. Deita ali, durmo. Não, se não for na minha cama, com o meu paninho, eu tenho que dormir. Na hora de dormir, eu tenho que dormir em todo canto. Oxe! Mas bota aquilo na cabeça, aí quando chega lá na necessidade, não dorme. Aí, eu andando com o pessoal, né? Agora, a gente foi para um evento no exterior, aí o pessoal lá, acha muita gente achando as coisas caras e comendo no McDonald's. Papai McDonald's, porque chegar no canto para comer é 20 euros. Chegar no McDonald's, a pessoa comia era batata, sanduíche, Coca-Cola por 5. Aí o pessoal escapando lá, a pessoa: eu nunca mais almocei, só como no McDonald's. Você almoçou. Você almoçou, tira isso da sua cabeça, é o almoço. A pessoa: não estou almoçando. Isso não é comida. Não é comida, cara. Que conversa é essa? Tá vendo? A pessoa cria uma coisa na cabeça que não tem lógica. O que é comida? Alimento. Para quê? Para te dar energia. Para comer de quantas em quantas horas? Em torno de 3 horas, é o tempo para a digestão. Comeu, pronto. Pode não ser a comida mais nutritiva, ou até pode até ser nutritivo demais. Mas dizer que na hora do almoço você comeu e aquilo não é almoço, é almoço. É como eu dizer que quando eu dormi no chão, eu não dormi. Dormi! Então eu posso dormir no chão,
Não é a música do Pedi Abelha? Na rua, na chuva, na fazenda. Ora, tudo é sono. Mas se eu botar na minha cabeça, conheço gente literalmente que é tão acostumada a dormir no ar-condicionado que se o ar-condicionado faltar energia, a pessoa acorda. Acorda e fica lá e pronto, aí se estresse, não sei o que. Eu digo, meu amigo, energia sem energia faz parte. Outro dia eu fui para uma viagem, aí cheguei no interior, aí uns primos me convidaram, olha, fica aqui, tá aqui, me deram um quarto para eu ficar e tal. Quando chegou lá, cara, era uma época de inverno. A casa ótima, não era forrada, né? E inverno, deixou um pouquinho as portas abertas, o que acontece? Acendeu a luz, enche de besouro. E a primeira coisa que eu fiz foi me trabalhar. Chegou a hora, eu preciso dormir, tá bem, e ser grato pelo ambiente. Eu olhei, é impressionante, se eu não trabalhar isso na minha cabeça, não dorme. Quem já passou por isso? É ou não é? Sabe, não tinha mais que eu vou chegar para uma pessoa humilde, se o cara tem só um ventilador, ei, bota o ventilador para mim. É gaiado, né? Eu disse, rapaz, eu vou ter que lidar um pouco com calor. Ô, Sirihan, não precisa ficar com os mosquitos, basta arrumar um lençolzinho fino, né? Também se me der um lençol de quente, né? Um lençolzinho fino e vamos aqui rebatendo os mosquitos e trabalho na cabeça. Mas na hora que eu mato a minha inteligência, que eu digo que aqui não é bom, que a cama é ruim, que tem mosquito, que tem calor, já morreu, não dorme. Porque não usou a inteligência. Porque elege ele de novo, é ver dentro, era ver o todo, ver as outras possibilidades. Eu fico sempre botando para ver o lado que seja palatável, que dê para que eu continue. E eu tenho que ficar dizendo que é bom ou é ruim. Porque na hora que eu digo é bom ou é ruim, eu vou tender a querer ir para o bom e não querer o ruim. Não, como é que a gente continua? É a mesma coisa. Bom, eu com cabelo preto, vai bem? Vai. Com cabelo branco, vou ter que ir também. Eu andando ou não. Eu com dinheiro ou não. Aí é o famoso, é a parte mais forte do Pai Nosso, que também ninguém quer. Que a pessoa diz assim, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É o que ninguém quer. Você quer, seja feita a minha vontade e o Senhor faça tudo que eu quero. E quando o Senhor não faz, eu me revolto. E toda revolta que eu tenho só pode ser contra Deus. Não pode ser contra outro. Porque só acontece o que é necessário para o meu aprendizado, se viver a aprender. Deus sabe quantos fios tem de cabelo na cabeça de cada pessoa, não tem isso? Então a questão é, acontece um problema comigo, como eu disse, pode ser uma coisa besta, como um canto de dormir com besouro. É dizer, o que é que o Senhor está me dizendo e o que é que eu vou fazer com isso? Quantas vezes eu olho, eu pensava quando era pequeno, eu tinha muito medo de morrer, sabe por quê? Porque eu só sei dormir de rede, como eu disse, ou dormir de lado. E eu pensava, como é que uma pessoa acorda, tinha um pânico, que me disseram que tinha gente que tinha uma doença, que morria e depois enterrava a pessoa viva. E eu pensava como é que eu ia aguentar ficar num caixão assim, ó. Porque eu não sei dormir assim, cara. Eu só sei dormir de lado, ou na rede dobrada. Eu pensei, como é que eu vou passar um monte de tempo assim? E se eu acordar e esse espaço bem pequenininho aqui? Eu tinha medo disso. Aí quando eu fiz essa cirurgia aqui, que eu tirei um nódulo, 4 centímetros, primeira coisa, eu passei meses sem virar a cabeça assim. Eu virava assim, ó. Só podia dormir reto. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Quem já fez cirurgia aqui? Quando chegou lá, no dia que eu estava com os pontos e não podia mexer,
Primeira hora eu não podia mexer em nada, eu sentia assim uma impaciência da posição. Quem já sentia essa impaciência? Gente, eu sentia assim um desespero. Aí eu disse, meu Deus, eu fechei os olhos, eu disse, meu Deus, eu não posso me desesperar, porque eu queria gritar. Era impaciente com a posição. Eu lembrei da história. Eu disse, Senhor, me dá conformação. Aí fiquei trabalhando com aquilo. Aquilo era uma revolta, porque as coisas não estavam acontecendo como eu queria, porque eu não estava deitado como eu queria. Aí, resultado, ainda deu uma vontade de urinar. E sem poder mexer naquela hora, eu disse, meu Deus. Eu sei que eu comecei a conversar com Deus. Assim, vendo o que estava acontecendo comigo. Eu estou impaciente, eu estou isso, eu estou aquilo, mas eu tenho que ficar aqui. Aí eu dormi. Aí pronto, passei, foi 16 dias depois, tudo. Aí passou, foi aquela. Mas então ali eu acho que eu usei a inteligência. Eu me impacientei quando eu não estava usando a inteligência, quando eu queria que as coisas fossem só de um jeito, e era o jeito que eu queria. Quando eu comecei a enxergar que tinha outros jeitos e que dava para viver, não é assim? Pronto. Então, de novo, na hora do almoço, se você comer, o que você comer é o seu almoço. Eu digo para mim. Na hora de dormir, onde quer que eu durma, eu dormi. E isso me faz dormir de verdade. Hoje eu durmo sentado. Pode me botar na cadeira curta do avião, eu durmo, beleza. Eu durmo agora, aprendi a dormir assim, ó. Assim. Mas não queria. Então, para concluir, não sei se a gente conseguiu aprender, né? Esse bem-aventurados os pobres de coração é esse, é a pessoa que está disposta a aprender. É o pobre de coração. Porque o rico de coração ele não precisa de nada, já chegou lá. E quando fala de o inteligente, o papel do homem ou da mulher inteligente no mundo é dizer, qual é o nosso papel diariamente? É usar a nossa inteligência. E para usar a inteligência a gente tem que ter uma visão ampla, tem que ter muita atenção para ter uma boa compreensão e ver a vida como ela é, com várias possibilidades. E aí sim, compreender a existência de Deus, compreender que não é Deus. Aí você pode chegar, como muitas vezes eu tenho dito, Senhor, não é como eu quero. É uma música evangélica bonita, né? Que ela, aquela Massal, ela diz assim, deixa acontecer do meu jeito, deixa acontecer do meu tempo, o amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Quantas vezes a gente deixa? É assim que começa a música, tá ansioso, porque você não faz ideia do que eu estou fazendo. Não tente entender. Essa dor está te amadurecendo. Ele diz, onde você vê dor, eu vejo um projeto. Por isso, que é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é isso, é amar, é aceitar, é confiar, é me colocar compreendendo, não me submetendo, mas compreendendo que aquilo que está acontecendo comigo é um projeto de Deus. E que como tudo passa, de novo, quando o vento vem, eu me delicio um pouco com o vento. Quando o vento vai, eu sinto um pouco de calor. Se a gente fizer isso, é o Pai Nosso. Pai Nosso é isso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será que esse tipo de reflexão não é inteligente? Será que não é libertador? É libertador. É prático. Por isso eu encerro com uma prece que eu tento usar como filosofia de vida. Deus,
me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para mudar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a minha. Toda vez tem uma dor, eu digo, meu Deus, que seja feita a tua vontade. Então, que tudo, nesse ponto, encerrando, né? Que tudo seja, como diz o Matuto, né? Para a honra e glória do Senhor, e não para mim. Boa noite, boa semana. Através de humildes palavras, nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer.